Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Isso aqui apontava muito para o pecado. É por isso que você precisava, todos os anos, repetir tudo isso aqui. Mas o Espírito Santo, ele te capacita a vencer o pecado. Sem a necessidade disso aqui. É por isso que ele vai fazer uma conexão daqui para frente, de carne e espírito. E ele vai falar, obras da carne, fruto do espírito. Está entendendo? Aí ele fala, eis que eu, Paulo, vos digo que, olha aqui, ó, a circuncisão veio para Abraão, mas ela entra aqui na lei como uma exigência para que as pessoas participassem de tudo isso. Como eu expliquei agora há pouco, para participar desses tempos ou das festas, era necessário ser circuncidado. Porque todo o ciclo de todas as obras da lei, todo o ciclo começava com a circuncisão. Nenhum incircunciso participará das minhas festas, nenhum participará da Páscoa, que é a primeira. Então, para começar a fazer as festas, precisava da Páscoa, aí fazia os asmos, primícias, pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Tá ok? Mas não participava se fosse incircunciso, se não fosse circuncidado. Aí Paulo fala o seguinte, deixa eu beber uma água. Eu espero que você esteja entendendo. Gálatas 5, verso 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Não. Se você voltar a circuncidar, e quando fala de circuncisão, você fala de todo esse ciclo, Jesus Cristo não vai aproveitar para você, porque você está desprezando. De novo, protesta todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a guardar toda a lei. Sobrinha aí, se deixar circuncidar, vai estar obrigado. Paulo, mas eu não estou obrigado a guardar toda a lei? Toda a lei não. É por isso que nós fizemos o estudo dos 10 mandamentos no Novo Testamento. Só vai ser obrigado a guardar toda a lei quem se deixar circuncidar. Porque a Bíblia fala, que ele já tinha falado, que, ora, a lei, aí ele vai falar assim, maldito todo aquele que, não, quer ver? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se ele começou a circuncidar, ele tem que fazer tudo. É isso que Paulo está dizendo. A sua fé tem que estar em Cristo. E como que entra a circuncisão de Abraão aqui no nosso contexto hoje? Ah, eu vou ler para você depois. Como que é uma coisa linda. O que é que a circuncisão representa? Eu não sei nem se vai dar tempo. Vai. Veja bem. De novo, protesta todo homem que ele se deixar circuncidar, ele vai estar obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, você não é obrigado a guardar toda a lei, como alguns querem dizer. E ele fala mais. Separados, vocês estão de Cristo. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Se a sua justiça vem da lei, você se separou de Cristo. Porque se fosse dada uma lei capaz de justificar, não precisava de Cristo vir. Mas você está querendo dizer isso, que você quer se justificar por aqui. Aí eu sou mais santo porque eu guardo o sábado, eu sou mais santo porque eu não como carne de porco, eu sou mais santo por causa disso, porque eu cumpro os dias de festas, etc e tal. Se você quer fazer isso, falando que isso é para justificação da sua salvação, se você faz isso para ser considerado justo diante de Deus, você está se separando de Cristo. Separados está de Cristo, vós que se justificais pela lei. Da graça tendes caído. Porque nós, Paulo se inclui, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Por meio de Jesus. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor nenhum, tem valor algum, mas sim a fé que opera em amor, pelo amor. Então, o que vale para Cristo? Fé. Ah, é circuncidado? Não é. Para Deus isso não tem importância. Se a pessoa já converteu em Jesus, já circuncidado, não, infelizmente não, ele converteu agora a fé. Agora, se ele é uma pessoa que creu em Jesus e está fazendo como os Gálatas, voltando, Paulo está falando, fica ligado, se você se circuncidar, você é obrigado a fazer tudo. Você acha que é necessário mesmo fazer tudo?
Aí ele fala, corris bem, vocês estavam correndo bem. Quem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Lembra que ele fala, eu me fiz por acaso inimigo seu, por falar da verdade? Ele fala, Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês para que não obedeçam à verdade? A verdade aqui, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para chegar a Deus não é pelo tabernáculo mais, você não entra pelas portas do tabernáculo, desde o átrio, para chegar lá no Santo dos Santos. O mediador é só Cristo. Por isso que fala assim, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque foi quando ele morreu na cruz como homem, é que ele fez a mediação para a gente chegar diante de Deus. É por isso que eu posso chegar diante de Deus agora, individualmente, você pode chegar num quarto, orar ao Senhor e ter acesso direto ao trono de Deus, por causa do sacrifício do Jesus Cristo, homem. Ele cumpriu todas as exigências da lei desses ciclos que exigiam para que o povo tivesse acesso a Deus. Está entendendo? Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Vocês não estão obedecendo à verdade de Deus. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Isso não é de Deus, isso não é de Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermento é a doutrina dos fariseus. Um pouquinho dela bagunça tudo. Limpai-vos do fermento dos fariseus. E ainda tem os outros, esses dias de hoje, que bate no peito falando assim, nós somos fariseus. Fariseus significam zelosos, cuidado com esses. Cuidado principalmente com os da circuncisão, que falam assim, não, mas é por isso que eu circuncido o meu filho. Eu ouvi um dia desse na internet alguém dizer isso. Infelizmente, esse grupo tem crescido muito. Mas Deus vai levantar vozes para tapar a boca dessas pessoas que estão tentando levar os nossos irmãos de volta para a escravidão, de volta para Agar, de volta para Jerusalém. Embora usem o nome das coisas de Sara, de Sião, usam o nome de Sião para pregar Sinai, usam o nome de Sião para pregar isso aqui, ó, as obras da lei, mas usam o nome de Sião, mas não são libertos em Sião, porque levam o povo para trás, de volta. Um pouco de fermento dos fariseus leveda toda a massa, que somos nós. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Paulo repreende a igreja e fala, daqui para frente, vocês estão limpos pela palavra. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, Paulo não faz acepção de pessoas, seja quem for, sofrerá a condenação. Sabe, eu vou ler um verso já à frente, que está em 6,12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha por que era a briga da circuncisão. Porque eles queriam fazer média com os judeus que não tinham crido e com gentios. Para não ser perseguidos, eles mandavam as pessoas circuncidar, mandavam eles voltar a praticar essas coisas, mandavam eles viverem como judeus. E Paulo denuncia, Pedro, você, sendo judeu, você não vive como judeu, mas como gentil. Por que você está querendo fazer o povo voltar para cá, Pedro? Se nós estamos reconstruindo aquilo que a gente destruiu, a gente se tornou transgressor. Está entendendo? Volta lá, 5, verso 10. Eu confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa vocês vão sentir. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que eu ainda sou perseguido? Paulo está falando, você sabe por que eu sou perseguido? É porque eu não prego a circuncisão. Se eu ainda prego circuncisão, por que eu seria perseguido? Certo? Por isso que ele explica. Logo, o escândalo da cruz está desfeito. É por isso que eu li no capítulo 6, verso 12, que esses queriam fazer o povo se circuncidar só para não ser perseguido. Porque quando eles faziam o povo circuncidar, ou seja, voltavam eles para cá, os outros judeus não perseguiam eles mais. Agora Paulo fala, se eu ainda pregasse circuncisão, se eu prego circuncisão, por que eu sou perseguido? Eu sou perseguido justamente porque eu não prego a circuncisão.
Aí ele vai falar: logo o escândalo da cruz está desfeito. Quando fala que Pedro tinha o evangelho da circuncisão, não é porque Pedro mandava circuncidar. Seria bipolaridade no evangelho. Não, é porque Pedro pregava aos que eram da circuncisão. Quem que era circuncidado? Os judeus. Então, Pedro, Tiago e João foi enviado para pregar aos judeus. E Paulo e Barnabé pregavam aos gentios, que eram chamados incircuncisos. Está entendendo? Agora, Paulo fala o seguinte: logo o escândalo da cruz está desfeito. Eu queria que essas pessoas aí, ó, que eles fossem mutilados, cortados. Imagina a cena que Paulo está falando, está circuncidando, né? Vai lá, mutila, corta de uma vez. Aqueles que vos andam inquietados, e que inquietando. Eu queria que fossem mutilados aqueles que vos andam inquietando. Sabe o que ele está falando? Essa palavra pesada, ele está falando, na verdade, de várias coisas, que eles serão cortados, não só na carne, literalmente, mas que eles vão ser separados. Vou usar uma palavra aqui que talvez muita gente não vai entender, que eles fossem excluídos da comunidade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, a liberdade para dar ocasião à carne. Agora ele já faz uma mudança de contextos e vai aplicar carne e liberdade, como ele vinha falando, mas eu já expliquei por que ele vai fazer essa transição. Agora ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito só aplica aqui, nesse momento aqui da fé em Cristo. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei, tudo que tinha de exigência, se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, estão engolindo uns aos outros, veja que não consumais também uns aos outros. Veja que vocês não vão devorar e engolir todo mundo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Se você é filho de Abraão pela fé, você anda em espírito. Não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem uns aos outros. Veja que ele está falando carne e espírito aqui, ó, de Isaac e Ismael. Um está se opondo um ao outro o tempo todo. Agora ele vai falar disso num plano espiritual, e depois ele volta para o plano físico também, e ele fala assim, também é espiritual, né? Ele vai falando no plano individual e de povo. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façam o que vocês querem. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Se vocês são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Veja que esses primeiros falam de áreas sexuais. Adultério, prostituição, impureza, lascívia. Paulo vai falar assim em Coríntios, olha, fugir da prostituição, da fornicação. Porque todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas a fornicação, ela é um pecado no corpo. Foge disso. Isso tem um porquê, né? Tem um grau de destruição maior. Idolatria. Lembra, a Bíblia fala que a avareza, ser mesquinho, é o pecado de idolatria. Homicídios. Ó, feitiçaria. A Bíblia fala lá em Samuel, com Saul, que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio. Jesus fala que se você olhar para uma pessoa com ira no seu coração para matar ele, você já é homicida, né? Bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Um dia eu quero fazer um estudo sobre essas obras da carne, porque glutonaria não tem nada a ver com o que as pessoas acham. E coisas semelhantes a essa. A lista não está completa.
qualquer coisa parecida com isso. Tem gente que fala assim, mas onde está escrito que fazer isso é pecado? Coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, ele já tinha dito isso aos Gálatas em uma outra oportunidade, quando estava lá com eles, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lá em Apocalipse fala que essas pessoas, elas vão ser jogadas no lago de fogo. Mas o fruto do Espírito, é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, tardio para irar-se, Deus é longânimo, benignidade, do bem, bondade, bom, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo vai falar isso em Romanos, que os que são filhos, quem são os filhos de Deus? Aqueles que vivem, aqueles que andam segundo o Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E não sejamos cobiçosos de vanglória. Vangloriar na carne, vangloriar naquilo que a gente aprende, que a gente sabe, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Lembra que ele tinha falado? Cuidado, se vocês mordem e devoram um ao outro, cuidado que vocês não vão consumir a vocês. O último capítulo.